Bom, boa noite a todos. Boa noite aí para quem está online, para quem está assistindo. Bom, o assunto de hoje, como já deu para perceber, e já também coloquei aí, é o despertar da mediunidade. Ou seja, hoje o assunto, principalmente nas quartas-feiras, eu vou trazer sempre mais esse assunto voltado à mediunidade. Ainda mais porque tem as sextas-feiras, que sempre é um assunto mais emocional, uma coisa que eu trago outras reflexões, mais especificamente as quartas-feiras eu vou trazer sempre, meu objetivo é mediunidade especificamente, tá? Então vamos focar mais um pouco nessa área, para que justamente possa trazer conhecimento, informações. Então, assim, é um assunto vasto, que se bobear todo dia tem assunto, dá para todo dia conversar sobre isso, todo dia dá para falar sobre isso, e sempre há uma coisa nova, um aprendizado novo a trazer, a refletir, para que a gente possa conhecer. Antes da gente começar, esse sábado não tem trabalho, então nosso próximo trabalho será no próximo, dia 28, vai ser trabalho de catiço às 18h30, tá? Então, só lembrando você que o nosso próximo trabalho, como é quinzenal, esse sábado não tem. Bom, primeiro assunto que eu gostaria de conversar a respeito é da mediunidade. Claro, por ser uma primeira live, então alguns assuntos aparentemente podem parecer para alguns um pouco meio aguinha com açúcar, meio mamão com açúcar ainda, meio Nutella, mas a tendência é cada vez ir aumentando, não digo o nível do conhecimento ou da dificuldade, mas para que, principalmente como é uma live também, ao mesmo tempo bastante pessoas assistindo, bastante pessoas aprendendo, tem pessoas de todos os estágios, de todos os graus assim de conhecimento. E até mesmo para quem está, muitas vezes, também num grau um pouco avançado, que às vezes tem alguma dúvida ou não tem um conceito específico. Meu objetivo aqui não é ficar discutindo livro de espírito, livro de mediunidade, mecanismos da mediunidade, Chico Xavier. Não, meu objetivo não é nada disso. Não tenho essa intenção. Acho que quem quer esse tipo de conhecimento pode buscar no livro, que o livro já está ali, já tem as informações. Eu acho que o objetivo é trazer vivência, experiências, conhecimentos que eu tive a partir do dia a dia. Eu tenho 25 anos nas costas de santo, então, ou seja, 25 anos de história, de conhecimento, de vivências, de experiências, de aprendizados para estar justamente dividindo. Expressões que talvez, coisas que eu possa falar aqui, pode ser até às vezes diferente do que vai ter no livro. Porque eu estou dando a minha percepção, a minha experiência, não é porque está num livro que é 100%, não, talvez para aquela pessoa, para aquele médium, para aquela situação, para aquele momento, ou dentro daquela religião, seja kardecismo ou na Umbanda, existe o seu ponto de vista. Para mim é diferente. Então, eu prefiro muito mais dizer o que eu sinto do que o que eu acho, o que eu acredito, ou o que me ensinaram apenas. Eu gosto de trazer isso mais para o mundo físico mesmo, para o carnal, do dia a dia. Então, primeira coisa, uma das coisas que eu vejo uma certa dificuldade das pessoas, e até mesmo um pensamento um pouco errado, um pouco contrário, as pessoas, elas medem a mediunidade delas, muitas vezes, o grau de mediunidade através da consciência. Isso eu acho que é um erro muito grotesco que as pessoas acabam tendo. Quanto mais inconsciente eu sou, médium mais forte, mais capaz eu sou. E quanto mais consciente, ou seja, quanto mais eu estou ali, talvez mais fraquinho eu seja, menos intensidade eu tenha. Isso é uma coisa que eu escuto muito, até mesmo de médiums novos que buscam já logo de cara essa inconsciência. Não, eu quero ter essa inconsciência, quero buscar, eu quero apagar, eu não quero saber o que está acontecendo e tudo. Como se isso fosse justamente o medidor, o termômetro da intensidade, da frequência, do poder, da manifestação daquela entidade. Esquecem isso. Isso é um grande absurdo que se foi criado, principalmente por quê? Porque a ideia da inconsciência é completamente, hoje, para o dia de hoje, extremamente atrasada. É uma coisa assim, que você fica à mercê de uma entidade que você não faz a mínima ideia quem que é, ainda mais você que está começando agora. Então você fica à mercê de uma situação que você não sabe o que está acontecendo. Então isso pode chegar perto até de uma obsessão, pode chegar perto de uma possessão, onde você não tem controle sobre uma situação. O objetivo é você, sim, ter controle sobre aquela situação. Você aprender sobre aquilo que está acontecendo, ter um conhecimento além daquilo. Então, não achem que o médium, quanto mais inconsciente ele é, mais poderoso, mais forte é a entidade. E quanto menos inconsciente ele é, mais fraco é o médium, menos força ele tem. Não, isso não existe. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês quebrassem é esse conceito que está totalmente
errado. Está totalmente o oposto do que representa a necessidade dessa manifestação que é. O que vai dar a diferença de uma entidade ser um pouco mais, não digo poderosa, porque não é essa a condição, acho que quem tende a trazer esse poder é o médium, não a entidade. Nós vamos falar ainda um pouco sobre isso. Mas quem tende a trazer esse conhecimento, esse poder um pouco a mais, o que vai fazer essa diferença é justamente a frequência, principalmente, por isso que é importante que a frequência do médium esteja em equilíbrio com a frequência da entidade. Porque se você estiver na mesma frequência, é igual um rádio. Você está na 100.9 e aqui está mandando 100.9, não tem ruído, não tem chiado, a estação é perfeitamente. Você pôs uma estação numa frequência no dial do rádio diferente, tem chiado, já pega com problema. Então, muitas das decisões que eu acabo tomando tem por trás um porquê. O porquê que você acha que eu mudei e eu trouxe a ideia de trabalhos de catiço, vem a entidade que quiser. Justamente para facilitar isso. Porque se neste momento eu estou sentindo um preto velho, é porque neste momento a minha frequência, ela está numa frequência, por exemplo, de um preto velho. Aí eu vou ter que mudar na última hora, porque o Pai de Santo decidiu trazer caboclo, e vai ser gira de caboclo, igual a Umbanda costuma fazer, e aí você vai ter que... Só que assim, às vezes você está a semana inteira na vibração de um preto velho, e a necessidade é daquele preto velho vir. Mas porque o Pai de Santo, ele colocou caboclo, você vai ter que virar em caboclo. Imagina você mudar, transferir totalmente a tua vibração, interferir totalmente, tentar fazer uma mudança gigante, e ainda assim não é exatamente aquela vibração que talvez aquela entidade está 4, 5, 10 dias já trabalhando com você, para que naquele momento aquela vibração esteja bem, esteja perfeita. Então, um dos motivos que eu faço gira de catiço aberta, venho quem quiser, justamente é por conta disso. Porque se aquela entidade está naquela frequência, e você já está naquela frequência, é muito mais fácil. É como se você tivesse com chocolate, dou agora para a Stephanie um chocolate, experimenta, ela põe na boca. Eu viro para ela e falo, qual que é o gosto de chocolate? Você já está com ele na boca. É muito mais fácil, porque você já está com o gosto de chocolate na boca. Então você já sabe lembrar o que é. Do que eu falar, eu dar para ela, sei lá, um limão, e eu falo, pensa no gosto de chocolate. Só que ela está com de limão na boca. Ela vai ter que, parece que, tirar o gosto de limão, sabe? Tentar, para resgatar na memória olfativa dela o gosto de chocolate. Olha o tempo que ela perdeu, enquanto para ela sentir o gosto de chocolate era muito mais fácil. Então, por isso que é importante com que vocês, ao longo da semana, já vão sentindo qual é a frequência que está. Vai ter, por exemplo, vai ser trabalho de Exu, de esquerda, às vezes você está sentindo a pombagira, não Exu. Às vezes você trabalha com 2 Exu, às vezes o Elinho, por exemplo, trabalha com capa, trabalha com 7 facadas, já está sentindo qual que é. Qual que é aquele Exu que vai vir, porque já está na vibração. Então, só que para isso você tem que ficar atento. Você tem que ficar percebendo qual é esta vibração, quem é essa entidade, porque na realidade, claro, o candomblé especificamente é natureza. A gente está falando de uma força bruta da natureza, uma manifestação de um orixá interno que vem. Ou seja, é a manifestação que vem do seu superior, do seu eu superior que vem trazer e que vem portar. Ok, é a natureza de uma linguagem mais metafórica através de um orixá. É diferente, é outra pegada. Aqui eu estou falando de espírito, estou falando de entidade, antepassado, que é onde muitas vezes esse médium inicia esse processo. Que é o Exu, é a pombagira, é o erê, é um caboclo, é um baiano, é um boiadeiro. Então ele precisa ter cada vez mais essa afinidade. Claro, chega um momento que a afinidade é tão grande que chega um momento que você já se acostuma com aquilo e às vezes você nem sente mais. Às vezes eu vejo, nem sentir. Mas assim, um médium mais antigo. Porque é igual você colocar um perfume. Você chega num lugar, todo mundo sente seu perfume, você não. Porque você já acostumou com o cheiro. Já se torna parte do seu cheiro. Você acostuma, então você nem sente mais. Aí você chega num lugar, a pessoa, nossa, que cheiro bom, que perfume bom e tal. Você nem percebeu já que você tá. Porque você acostumou com aquilo. Então é importante justamente começar essa frequência para você perceber. E aí você vai perceber que essa intensidade ela se dá justamente nessa frequência. Aquilo que vai dizer se aquela entidade ela está preparada, ela está mais forte, ela está muito mais intensa, primeiro, é o quanto ela está em afinidade energética com você.
Porque se você está com afinidade X e a entidade está com afinidade X, casou. Aquela entidade ela consegue ser ela de uma forma muito mais plena, de uma forma muito mais transparente. Por que você acha que uma saída de santo é aquela coisa estrondosa? Porque você fica 21 dias recolhido, recebendo todo dia aquele seu orixá, de manhã, às vezes à noite, no banho que tem também, às vezes. Você passa por uma série de rituais, uma série de... Então, ou seja, você está 21 dias ali alimentando o seu corpo e teu ori com a energia de um orixá que representa terra, folha, comida, bicho, sangue, erva, N coisas que você vai utilizando dentro daqueles 21 dias, reza, lugar que você vai no ponto, então se é um Ogum, você vai para a estrada, você vai para a rua de terra, você vai para o trilho do trem, você vai buscar os fundamentos, os axé para que possa alimentar cada vez mais aquilo. Quando chega naquele, imagina, você 21 dias ali, pauleira recebendo aquele monte de axé constante. Claro, a entidade quando chega é estrondosa, é uma coisa, por quê? Porque foi se preparando a tua frequência durante 21 dias para que você não saísse daquilo. Então você ficou 21 dias vibrando a mesma intensidade, a mesma energia. Quando chega no final, que é o processo final que vai ser a saída de Omoruncó, imagina, você está 21 dias vibrando a mesma vibração constante. Você já se confunde o que é você, o que é o orixá. Porque o orixá ele pega com já a facilidade tão grande, como se o próprio corpo já fosse uma extensão dele. Ainda mais porque, naquele momento, já foi feito os atos, já foi tirado os ebós, já foi implantado naquele no ori, o adocho, ou seja, já foi aquela semente daquele orixá já foi colocado ali. Então, só que isso é uma coisa que eu vejo, as pessoas às vezes chegam para o trabalho, não tomaram seu banho, vem às vezes de um problema, de uma outra coisa, não tem a mínima noção. Já vi gente chegar, às vezes traz todas as coisas de todos os dias. Ah, não sei, não tô sentindo nenhum, trouxe tudo. Sim, você chega para um trabalho sem sentir, sem saber quem tá vindo, sem saber o que é, aí traz tudo, sabe? Tipo, olha a total de sincronia que há entre você e tua parte espiritual. Por quê? Porque você estava preocupado com uma coisa, porque você estava brigando com outra, porque você estava com a cabeça no serviço, porque você estava não sei o quê. Tudo bem, tem que ter tudo isso, mas por que não compartilhar também com o sagrado, trazer o sagrado? Porque o que vai interferir nessa intensidade é a frequência. Sabe? Quando eu falo chega mais cedo, não é para chegar mais cedo para ficar batendo papo. É chegar para você, porque a casa já está preparada. Já tem Exu cuidado, já tem Egum na rua, já tem não sei o que lá, não sei o que lá. Quando você entra, já existe um preparo na casa. Então você entra, você põe a sua roupa, toma seu banho, dependendo, faz. Você já chega, você já fica na sintonia, justamente para você já ir entrando na frequência. Quando vai começar o trabalho, às vezes se bobear na segunda cantiga, a entidade já tem. Com o tancô, você já tem que segurar, porque você já está naquela... O que é um mantra? Aquilo que você vai entrando para sair da frequência do dia a dia, da ilusão do mundo, de Maya, que é o que os indianos falam, para você entrar na frequência do seu orixá e já está preparado para aquilo. Gente, tudo bem, você teve o seu dia inteiro para resolver. Se neste momento você pode se dedicar ao seu orixá e você consegue se desligar e deixar as coisas lá fora e entrar, quem sai ganhando é você e as pessoas que estão vindo em busca disso. Então o que vai fazer, primeira coisa, a diferença entre a entidade ter muito mais força é se você está na mesma frequência que ela. Porque se você não estiver na mesma frequência, a entidade ela não chega com a intensidade que ela deveria. Tem banco aqui para sentar, viu? Então, você chega nessa intensidade que a entidade está. Porque o canal ele é maior. É como se eu chegasse muitas vezes numa festa de forró e eu tô querendo ouvir funk, querendo ouvir rock, não faz sentido. Eu tô indo buscando uma coisa, como que eu chegar lá é outra? Então, isso é importante. Então, o que vai fazer a diferença? Frequência. Então, já vai entrando na semana. Você sabe, por exemplo, dia 28 vai ter toque de catiço, depois vem Eretá, mas vem catiço. Já começa a entrar já na sintonia daquele catiço. Bom, é a cabocla que vem, eu sei que ela gosta de banho de samambaia, já começa a tomar um banho de samambaia. Já entro na vibração dela, já faço algumas orações, já vou, antes de dormir, coloco alguma coisa de mata, às vezes uma música de uma mata, alguma coisa. Na semana eu já vou entrando, já vou vibrando aquela intensidade. Imagina, você começa a fazer isso no começo da semana, quando chega no sábado, assim, você já está numa sintonia, numa frequência, que só de você colocar a mão em uma pessoa, a pessoa já sente a energia do orixá, porque não tem barreira.
Porque não existe porque assim, a gente está falando de entre dois mundos, uma relação entre dois mundos. Então, para que essa vibração ela chegue nesse mundo, no meu pensamento, ela tem que transbordar deste mundo. Porque aí ela transborda, ela chega aqui. Se ela não transborda, ela não tem como chegar. Ainda mais porque ela tem que passar por você. Você ainda é um veículo intermediário entre isso. É como se você estivesse num carro sentindo o chão. Você está sentindo o chão? Você está dirigindo ali o carro. Quem está sentindo o chão é o carro com os pneus. Você não está sentindo. Aí se é um chão mais esburacado, uma rua, aí beleza, uma lombada você sente. Mas assim, teve que achar uma coisa para você sentir. Então por isso que o primeiro ponto é, começam a entrar na frequência. Começam a sentir a vibração. Para que ao chegar no trabalho, você já chegue no trabalho numa vibração intensa. Isso faz uma grande diferença. Enorme. Muito maior do que vocês imaginam. Façam isso agora na próxima semana. Na semana que vem. Comecem na segunda-feira. E vocês vão ver sábado. Aí na segunda vocês me falam como que foi. Você vai ver que isso vai interferir teu sono durante essa semana, vai interferir tua relação com as pessoas, vai interferir tua temperatura do corpo, vai interferir tua respiração, vai interferir seu batimento cardíaco, vai interferir sua pressão arterial, vai interferir seu emocional. A interferência que vai causar ao seu redor é enorme. Muito maior do que vocês imaginam. A ponto de você tomar choque nos lugares, botar a mão e começar a tomar choque pela energia estática que já vai ficar. Assim, é N coisas. Cada um vai responder de um jeito, ainda mais de acordo com a entidade que vai estar ali presente ou que vai fazer. Então, primeira coisa, frequência. A segunda, a inconsciência, em alguns casos, em alguns momentos, acontece. Não é uma coisa que não vai acontecer. Mas ela acontece muitas vezes depois de um determinado tempo, de um determinado ritual, uma determinada situação. Não ache que você chega faltando 1 hora para a gira, com a cabeça toda cheia, você vai chegar e você vai ter uma frequência maravilhosa a ponto de um orixá ter um controle maior sobre a sua consciência. Não, isso não vai acontecer. Mas nunca isso vai acontecer. Então, o que interfere? Que é onde dá o problema. A sua interferência em relação àquilo. Por que tem essa condição? Porque a tua entidade, ela tem acesso à sua consciência. Então, aquilo que você aprende, o orixá também aprende. E ele consegue buscar dentro da tua consciência aquilo que ele acha importante. Como você acha que tem catiços que falam palavras que eles nunca aprenderam? Porque ao ele estar na tua consciência naquele momento, ele tem acesso à tua consciência. Então se ele tem aquela dificuldade, claro, tem entidades que têm mais facilidade com isso. Tem entidades que não, principalmente catiços que já estão acostumados a trabalhar, já teve outros médios. Catiço novo, que está pegando médium novo, ainda tem um pouco de dificuldade em relação a isso. Então ele não consegue acessar muito facilmente isso, leva um tempo. Mas catiço que já está rodado aí, como diz, tem facilidade com isso. Então ele tem, ainda mais porque esse tipo de catiço, esse tipo de ancestral, se ele está vindo trabalhar no corpo e incorporando, é porque ele há uma dependência com a crosta, com a terra aqui. Por isso que ele não está longe, por isso que ele está aqui. Então se ele está aqui, ele está mais presente do que você imagina. Então ele acompanha a modernidade, ele acompanha tudo. Diferente de, às vezes, catiços que faz 300 anos que nunca mais veio para a Terra. Tá preso lá nos lugares dele, ou fazendo outras coisas, ou tudo, e não tem. Então, quando vem aquele choque de realidade. Isso a gente vê muito, às vezes, com caboclos, daqueles bem antigos, que não tem essa, e por alguma necessidade, tem a necessidade de vir para cá, de vir para trabalhar, e aí você vê aquela diferença gritante entre um e outro, entre o mundo físico e o que ele vivia, aquele choque de realidade para ele. E leva um tempo para ele se acostumar. Tem entidades, não. Tem entidades, a maioria hoje das entidades que hoje fazem parte, são entidades que viveram dos últimos 100 anos. Dos últimos 100 anos. Thaís é pilintra para dizer que era um malandro aí se morreu no máximo há 70 anos, 80. Conhece realidade, conhece tudo. Os malandros que dão navalha. Assim, quantos que são aí? Ou seja, muitos, Lampião morreu aí, começo de 1900. Quantos fazem parte disso que é dessa época? Ou seja, se eu não me engano, acho que a filha de Lampião até está viva até hoje ainda, se eu não me engano. Então, ou seja, olha, a gente está falando de entidades modernas, que estão vindo se apresentar
da última encarnação e não das outras lá de trás, usando como roupagem essa última encarnação. E se ainda continua aqui, é porque existe o vínculo ainda com a Terra, eles não vão perder esse vínculo. Então não é, mesmo eles não estando incorporados, eles estão presentes aqui. Muitos deles nem saem daqui, continua 24 horas aqui. Ele se incorporou, veio, trabalhou, fez, foi embora, não voltou para onde? Continua na crosta trabalhando aqui, com as pessoas daqui, né, disso, nem sai daqui. Não vão nem para lá pro, como diz, pro Orum. Continuam presos ao AE. Então, ou seja, eles têm esse domínio disso. E a gente perde essa noção. A gente perde isso. Então, eles têm acesso. Então, se você tem o conhecimento e você aprende, de certa forma, você está facilitando para aquele catiço que, quando tiver, conseguir em terra, acessar essa tua consciência, esse teu conhecimento e trazer. Às vezes, aquela informação que ele vai dar para aquele consulente, ele tirou do teu registro. Ele tirou do teu conhecimento. Assim, você acha mesmo que todos catiços passaram por feitura de santo? Poucos, acho que 0,5% passaram por feituras de santo, por obrigação. E como eles sabem? Sabem porque eles acompanharam o seu processo, você que é feito, raspado, eles acompanharam isso. Eles acompanharam o que você também tem, e a sua informação eles captam, e eles têm essa informação disponível como se fosse um livro para eles. E eles têm. Então, quando você tem conhecimento, você ajuda a tua entidade também a ter naquele momento um conhecimento que talvez para ele não tenha. Assim como informações, uma série de coisas. Então, você ter conhecimento é uma troca, porque primeiro, porque é um guia, tudo. Sim, é um guia, mas é um desencarnado e um espírito igual a você. Apenas de um outro ponto de vista e num outro lugar. Igual você, que erra, que tem ciúmes, que tem uma série de defeitos, assim como tem uma série de qualidades. A gente tem a ideia de imaginar, não, isso é orixá. Quem está lá em cima é orixá. Qual que é a diferença minha, e por exemplo, vou dizer da minha avó que faleceu, do meu avô? A única diferença é que ele está do lado de lá. Mas a diferença é nenhuma. Só que esses catiços não são ancestrais? Qual que é a diferença? Sabe? Então, tem-se a ideia de que tudo que eles falam, não é isso. Não, eles também são passíveis a erro. Porque a opinião deles e o ponto de vista deles também pode estar equivocado. Por isso que é importante, quando você passar com uma entidade, não é ouvir a entidade só. É dialogar com ela, é refletir. É dar informações à entidade e vice-versa, para que junto vocês chegam a um denominador comum. Porque a entidade ela tem um ponto de vista que talvez você não tenha. Está vendo de fora uma coisa que você não está conseguindo enxergar. Então não é aquilo de eu vou ficar quieto, só vou ouvir e vou fazer, não. Eu vou conversar com aquela entidade. Eu vou dialogar com ela, dar informações, ouvir aquela entidade, aquilo que ela fala, aí questionar aquilo, falar. É isso, gente. Porque você simplesmente está falando com um desencarnado, ponto. Não está falando com uma entidade suprema, um ser superior, não existe isso. Claro, uma entidade que está acostumada a trabalhar há muito tempo, é uma entidade de bastante conhecimento. Uma entidade nova, muitas vezes, claro, pelo médium não ter muito conhecimento, não necessariamente. Às vezes aquela entidade é uma entidade que está trabalhando, que já trabalha há muitos anos com outros médios, outros foi indo e tal, e agora está com você e tem esse conhecimento. Olha a vantagem de ser consciente. Porque naquele momento a entidade vai trazer conhecimento para aquela pessoa que você está aprendendo. Porque se você está ouvindo o que a entidade está falando, e você é um pouco consciente, você está conseguindo naquele momento aprender. E aquele trabalho, aquela informação, ou aquele conselho que a entidade está dando, serve para você. Serve para você também aquilo que ele está dizendo. Porque você está aprendendo. Então, o ser consciente, no meu ponto de vista, é uma dádiva. Porque é um aprendizado mútuo de ambos os lados. Agora, qual que é a diferença? A entrega. A entrega é a total diferença. Justamente para você não interferir. É uma coisa que eu sempre falo. O que faz você ser um bom médium é só você sair da frente. O que faz você ser um médium bom é só você sair da frente. Deixa a entidade. Deixa ela ser o que ela é. Mas as pessoas elas querem acrescentar. Elas querem expor, elas querem colocar, elas querem criar. Gente, a entidade ela é bonita por natureza porque ela tem o trejeito dela, o jeito dela, a forma dela. O conhecimento já é bonito por natureza, não precisa florear.
Eu não preciso botar palavras bonitas para falar um conhecimento, uma coisa que já é um conhecimento. O conhecimento já existe. Eu não preciso. É igual um professor, que ele chega em sala de aula e vai querer se vangloriar porque ele é um bom professor, ele é isso, ele é aquilo. Se torna um péssimo professor. Porque ele está ali exaltando o quê? O ego dele, a vaidade dele. O importante é a mensagem. O importante é o que ele está passando para a pessoa. Não importa se ele está colocando, porque aí ele faz aqueles números e não sei o que, aquelas letras. Vai na merda. O importante é a mensagem. O bonito não é, porque se não fosse aquele professor, seria outro. No entanto, que se ele faltar, a escola substitui na mesma hora. Agora, o conhecimento não tem como substituir. Porque aquele conhecimento é importante. Só que hoje a gente vive um mundo onde a gente preza o ser humano, a pessoa, e não a mensagem. Hoje existem religiões cristãs que está muito mais importando e se importa como diz, com o carteiro, e não com a mensagem. Exalta Jesus, exalta isso e tal, e a mensagem que se foda. Se chega um carteiro na tua casa e bota uma carta, o que é mais importante? A carta que ele colocou ou quem colocou a carta? O importante é a carta que ele colocou para você, é a mensagem que está ali. Não quem colocou. Porque se não fosse aquele carteiro, seria outro. Mas não, vamos vangloriar o carteiro. Eu nem sei quem é o carteiro que deixou aqui a carta hoje na minha casa. Mas a mensagem para mim era importante, que eu precisava. Uma conta, ou algum recado, alguma coisa, ou um postal de alguém de longe, alguma coisa. E aí? Mas não, hoje a gente vangloriaria a pessoa. Então, é só você sair da frente, deixa a entidade ser o que ela é. Porque quando você sai da frente, você tira teu ego, você tira a sua vaidade. Primeiro que você se torna humilde. Segundo, a entidade vai ter o trejeito dela por si só. Você não precisa florear, você não precisa copiar, você não precisa imitar, você não precisa criar. A entidade já é o jeito dela, já tem como. É só você sair da frente, deixa. Por isso que eu falo, é entrega. É a entrega. Ah, mas a minha entidade é diferente nisso. Que bom. Eu conheço várias Renatas, nenhuma é igual a ela. Ela é única. Que bom. Imagina, se tem duas Renatas e as duas é igual. Eu não ia aguentar, pelo amor de Deus. Duas igual, já pensou? Não dá. Pelo amor de Deus. Então, gente, deixa a entidade ser aquilo que ela é. Não fica limitando a entidade. E eu vejo essa limitação. Quando eu não vejo essa limitação, às vezes pela vergonha, pelo medo, ai, não vai fazer, vai dançar, vai isso, vai aquilo, vai gritar, vai fazer. Deixa, gente. A entidade ela tem o trejeito dela, ela tem o jeito dela. Que bom que ela é desse jeito. É ela. Ou, em vez de limitar, quer colocar. Porque foi em tal lugar e viu não sei o que, porque aquele, nossa, lindo, aquele usa um cocar e faz assim e tal. Aí você força a sua entidade a usar aquele cocar, você força a entidade a fazer aquilo, e gritar e pôr no peito, dar 10 pulos e dar uma piruleta, porque você viu em algum lugar que alguém fez e achou bonito. Ou você acha, tá copiando, tá vendo aquilo que você achou legal. E aí você tá dando um trejeito para a entidade que ela não tem, ela vai fazer isso, porque naquele começo tá fazendo, 3 meses depois já não faz mais. Por quê? Porque a entidade vai cada vez mais ganhando, por você estar no começo, ela vai ganhando cada vez mais força, a ponto de tirar completamente a tua entrega. E aí ela começa a ser ela. É aí que a beleza começa a aparecer. É aí que começa a aparecer. Então, a entrega, gente, é fundamental. A entrega é extremamente importante. Então, se entrega. Chesca, vai pra dentro. Vai. Vai pra dentro. Por que eu acho que até o comprometimento, nesse caso, ele é muito importante? Porque, primeiro, por que o candomblé está vivo até hoje? Porque o candomblé ele não tenta convencer ninguém a nada. Você nunca vai ver alguém batendo lá na sua porta e falando, quero te convencer sobre a paz de Oxalá. Não existe. Vim trazer a mensagem de tranca-rua para você. Isso não existe. Por quê? Porque no candomblé, ou você tem o chamado você sente, ou você não sente. Quantos entram pro candomblé, ficam alguns meses e pula fora? E tudo bem, teve a experiência, descobriu que não era para aquilo. Descobriu que não fazia parte daquilo. Agora tem outros que não, vive brigando, mas tá aí, firme e forte e na luta. Às vezes tá brigando aí 60 anos com o candomblé, mas tá aí, ó, firme e forte ali. Mas assim, gente, brincadeira à parte, claro, mas o candomblé não tem essa pretensão de convencer, de impor as coisas. Porque ou você é inspirado, ou você se desperta para aquilo, ou não. Ou aquilo faz sentido para você. Quando você sabe isso?
Quando você está realizando um trabalho, alguma coisa, e você está naquela inspiração, você não troca aquilo por nada. Aquele momento para você é tão valioso, te preenche, é tão, sabe, é tão confortante que naquele momento você não troca aquilo por nada. Você não vê a hora de ter novamente aquela sensação. Você não vê a hora de ter um próximo trabalho que você possa sentir aquela comunhão com o sagrado e não trocar aquele momento por nada naquele mundo e ter aquele momento novamente. É isso que eu falo. Por isso que eu sempre falo, gente, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Querer impor goela abaixo, não vai. Pode ser por um tempo. Chega um momento que não faz mais sentido para você. E tudo bem. E tudo bem. Talvez não seja o momento, talvez não seja importante, talvez não é a hora, o fruto não está maduro. Então é importante reconhecer esse processo. Você acha que a própria mediunidade ela está através dessa inspiração. Isso é inspiração. Eu sempre falo, para mim, mediunidade e inspiração é a mesma coisa. Eu não consigo olhar a distinção entre uma coisa e outra. Você acha mesmo que, por exemplo, Leonardo da Vinci, que chegou a ficar 2 dias praticamente pintando sem parar, inspirado e não podia parar, isso não era mediunidade? Era o que então? Mozart lá ali compondo e ficou horas que parece que entra em transe, não tem sede, não tem fome, não tem nada e fica fazendo e tá. Não é um transe isso? Não é mediunidade isso? Então, entenda que a mediunidade ela envolve essa inspiração. Ela envolve isso, ela traz esse sentimento de uma coisa que... Só que a gente está acostumado o quê? A ouvir aquele velho ditado, né? Você é muito bitolado. Tudo para você é isso, você é bitolado. Quantas vezes eu ouvi isso na minha infância? Você é bitolado. Tá de manhã até de noite, claro. Claro, porque isso faz sentido para mim. Porque se eu não passasse por isso e não tivesse isso, talvez eu não teria aberto canais e situações que eu tenho hoje. Porque naquele momento, aparentemente, no mundo, na cidade, no mundo moderno de hoje, é visto como errado. Você é bitolado, você não, pelo amor de Deus, você é fanático. Mas assim, me fala alguém que criou alguma coisa e fez um grande feito no mundo que não era fanático. Que não era obstinado, obcecado com alguma coisa. Santos Drummond não era obcecado com a aviação? Ford, quando criou o carro, tudo não era obcecado em querer sair de carruagem, de cavalo? Ele não vivia aquilo 24 horas por dia, era aquela coisa intensa, constante? Não sabia falar de outra coisa a não ser aquilo? Gente, vocação. Vocação. Vocar com ação. O latim está aí para explicar. Ação do espírito. Quando você está inspirado em alguma coisa, você não vê coisa que jamais se viria. Você não faz coisa que jamais se faria num estado normal. Sabe quando você está em casa e baixa a psicóloga, a psiquiatra, você dá discurso em casa, baixa o coach em você, você faz uma pré-eleição que sai todo mundo chorando e você bota a vida de todo mundo em ordem, e foi 10 minutos que você falou que baixou ali, depois você volta pro sim e fala, meu Deus, o que eu falei? Só que tá todo mundo ali olhando pra tua cara, assustado, chorando. Não é isso? Que baixou naquele momento ali. Imagina você viver 24 horas nesse estado. Você tá o tempo todo nessa sensação. Gente, mediunidade é inspiração. Por isso que eu falo, pessoas que chegam aqui morta, sabe? Não tem... Gente, tem alguma coisa errada. Eu me culpo de falar, pô, será talvez que eu não consegui mostrar exatamente até que ponto a mediunidade para ela é importante? Até que ponto o processo de evolução... Será que eu não consegui despertar nela isso? Mas assim, aí eu escuto, né? Você vai pegar o pé, a fruta do pé verde vai amarrar sua boca. Espera amadurecer. Talvez não esteja no tempo. Cada um tem seu tempo. Em algum momento vai amadurecer, mas agora não. Você está querendo acelerar um processo. Aí o que a vida vem e faz? Vai lá e dá uma bicuda. Você começa a sua vida ir para trás, você perde as coisas, perde emprego, perde relacionamento, fica doente. Claro. Quando um passarinho bica uma fruta, o que acontece com ela? Não. Ela amadurece mais rápido. Toda fruta bicada por passarinho amadurece mais rápido. Ou seja, então quando você tem uma agressão externa, você tem que crescer, você não tem opção. Ou aquilo te sucumbe, ou aquilo te leva embora. E a vida vai trazer isso pra você. Ela vai trazer essa diversidade. Vai roubar teu carro, você vai entrar em golpe, vai acontecer 1000 coisas na sua vida. Só que depois daquilo, quando você cresce? Depois de uma dívida de cartão, você aprende, né? Você aprende, né?
Quando uma pessoa que vai com o celular onde não deve, você aprende, né? Você aprende, né? Mas assim, precisa passar, precisa aprender. E a vida bate. Então, quando você é bicado, qual que é a primeira coisa que essas pessoas fazem? Não quero mais saber. A religião não me ajudou. Eu quero que meu orixá se foda. Aí começa. Aí eu vou quebrar tudo. Aí você vai lá no altar, quebra tudo. Eu não quero mais saber de nada. Alguém sabe explicar o porquê que quando baixa o doido em você e você quebra tudo, as coisas andam? Hã? Não. Você pode matar o outro e não resolver nada. Vocês já perceberam que enquanto você fica lá, Deus, soe piedade, misericórdia, me ajuda, eu estou precisando. Nada acontece, sua vida só vai na merda. Aí o dia que você se cansa, fala, chega. Esse é um filho da puta. Aí você quebra tudo. E não quero mais saber, aí você arrebenta as guias. E eu não aguento. E tua vida anda. Aí no outro dia, acontece. Você começa a falar, porra, acho que o catiço gosta de briga. Exu gosta de porrada. Você já percebeu? Você sabe por quê? Mudou a sua atitude. Porque enquanto você tá ali subserviente, o orixá não faz. No dia que você chega e fala, eu não mereço isso, eu não aceito isso, você põe numa atitude de merecimento, de que, porra, eu não aceito passar por isso. Eu trabalho, eu faço isso e tal, por que eu tô vivendo essa merda? Eu não acho justo isso. É injusto eu estar passando por essa situação. Não foi o orixá que fez, você mudou o seu padrão e você se impôs numa posição e que você não aceita mais aquilo. Lá atrás você estava ali pedindo por favor para alguém te ajudar, suplicando como se você fosse uma vítima, um pobre coitado. Você vai continuar sendo vítima, um pobre coitado. Porque é o lugar que você está se pondo. Aí quando você se põe numa posição de eu não aceito, eu não mereço, a vida anda. Não aceito passar por isso, não aceito estar nesse emprego, não aceito isso, e bababá. Mas assim, não é falar da boca para fora. Você fala com a crença de que você não aceita mais aquilo, você se pôs numa postura de que você não merece aquilo. Se você é o co-criador da sua responsabilidade e corresponsável pela sua vida andou. Aí você fala, o orixá gosta de porrada. Não. Você simplesmente saiu de uma situação e se colocou em outra. A vida andou, as coisas caminharam. Quem se colocou? Você. Às vezes uma pequena diferença faz a total diferença na sua vida. Não é porque ele gosta de briga, não é porque ele gosta de confusão, é porque você mudou, você pôs. E isso é importante. Agora sim, você escuta as coisas que eles falam? Isso é uma coisa fundamental. As pessoas elas querem ter um controle do espiritual, mas elas não têm um controle do físico, do emocional e do mental. Gente, é caminhos. Por isso que é importante isso que eu estou fazendo aqui agora e o que eu quero fazer dentro dessa ideia de mediunidade. Não tem como você ter um controle da sua parte espiritual e aumentar o seu poder mediúnico se você não tem controle do corpo, da mente e das suas emoções. Não tem como. É como se você buscar dar um passo, que dá um passo 20 vezes maior que a perna. Você vai cair. Porque você não tem base e estrutura suficiente para suportar isso. Se você não tem controle do teu corpo, vícios, sono, às vezes exercício, academia, alimentação saudável, nutricionista, ela dá uma boa dica. Ou seja, se você não consegue nem ter controle do teu próprio corpo, se você não consegue controlar o teu vício de chocolate, meu amigo, porra, como que você quer controlar um vício espiritual ou um domínio espiritual de alguma coisa? É um pouco difícil. Sabe? Se você é aquele que sabe ter o bis na geladeira e você toda hora fica lá, vai pegar porque você não tem o controle de falar não quero, você não tem o controle de parar de fumar, sabe? Você não tem o controle e a disciplina de alguma coisa, de se impor e fazer no corpo. Você desconhece teu corpo. Daqueles que chegam no médico onde dói. Ah, não sei. Como assim? Você não conhece seu corpo onde dói? Essa dor é o que? Arde ou queima? Ah, não, só incomoda. Sabe? É igual aquele, né? Dói o braço? Dói. Dói aqui? Dói. Dói aqui? Dói. Dói aqui? Dói. Aí você vai ver o dedo quebrado. Tipo. Hã? Pois é. Então, isso significa que se você não tem um controle do corpo, não tem como. É importante que você conheça o teu corpo. É importante porque o corpo, gente, o corpo é totalmente cagueta. Se você parar, fazer uma meditação, baixar sua frequência, fecha os olhos para eliminar alguns sentidos, e o seu sentido interior e o sexto sentido ficar mais aguçado. E você, por exemplo, está com uma dor de cabeça.
E aí você, tô com uma dor de cabeça. De onde vem essa dor de cabeça? A resposta vem. Ah, vem por causa disso, disso, disso. O corpo fala. Ah, essa dor de cabeça está ligada ao quê? Energético? Sim, tal. Está ligado a alguma pessoa? Vem na mente aquela pessoa. Aí você elimina, faz a dor passa. O corpo é cagueta. O corpo ele responde as coisas. Aquele dia que você não acordou legal, se você perguntar pro corpo, ele vai dizer o porquê que não tá legal. Só que você não para ouvir, você não para prestar atenção e sentir isso. Por isso que pessoas que têm controle do corpo, a gente pega pelo Oriente, as pessoas levitam, as pessoas entram em processos de transe que ficam dias sem comer, sem beber água, sem qualquer coisa. Por quê? Porque elas têm um domínio do corpo, onde elas conseguem, através do corpo, afetar o astral. Chegar ao campo astral. Mas por quê? Porque elas já têm um domínio do corpo. Porque o corpo é a carne, não tem sentido, não tem. Quem já teve experiência fora do corpo, consciente, em uma projeção da consciência, sabe que o corpo é carne. Você sai do corpo e seus sentidos são muito mais aguçados, você vê as coisas, sente, percebe muito mais. E teu corpo está ali na cama, ali. E você percebe que aquilo é bife, carne. Então isso já mostra o quanto há uma total separação entre a tua espiritualidade e entre o teu corpo. Então ter o controle do corpo é importante, sabe? Isso a gente vê onde? Aquele médium que só precisa do atabaque para virar. Aquele médium que se não está sentindo a entidade, não sabe sentir. Se não é alguém ajudar, não sabe buscar aquela vibração. Como assim? Você não sabe intensificar, saber aquilo crescer? Se você conhece a sua entidade, sabe que essa entidade, por exemplo, quando ela pega, um dos primeiros lugares que ela vai pegar, sei lá, é o peito. Então você sente que o seu cardíaco abre e fica. Então você sabe alimentar isso, você vai deixando aquilo crescer, vai intensificando, você deixa pegar a respiração, vai indo, vai indo. Quando a entidade vem, teu corpo já entrou numa frequência. Por quê? Porque você soube deixar o teu corpo entrar naquela frequência. Isso a gente vê, a pessoa quando está no processo que fica, sabe, aquela coisa. Ou seja, olha a total, sabe, falta de sintonia que você cria. É importante ter isso. Para perceber, para conhecer. Então as pessoas, elas mal conhecem o próprio corpo. Elas nem conseguem perceber, tem determinadas entidades, catiços, vibrações, que a sinestesia pega, não adianta. Você vai entrar no ambiente, você vai sentir o ambiente. Ah, o ambiente é ruim, tá, mas ruim como? Chegar e falar, puta, entrei no lugar, não gostei, o lugar é ruim, tá, isso é fácil. Então uma criança sente um cachorro. Só que você é muito melhor que um cachorro. Então, porra, eu sinto o quê? Não, é uma negatividade. Qual? É uma negatividade assim assado, porque esse lugar representa isso, tinha uma família que morava aqui assim assado, era uma casa, ou aquele lugar devia ter uma cama que morava... Você vai buscando. Quando você vê, você consegue chegar e descrever todo o lugar, ó, era um lugar ruim, porque aqui morreu uma pessoa de 20 anos nessa cama, que sofreu, que era isso, assim, assado, acabou. Você conseguiu. Por quê? Porque você tem mediunidade para isso, você tem condição de ir além disso e buscar. Mas para isso tem que conhecer o seu corpo. Porque quem está trazendo essas informações como antena é teu corpo. Quantas vezes você ficou do lado de uma pessoa e do nada você começou a ter dor de cabeça, aí você vira para a pessoa e fala, a pessoa também tô. Ou a pessoa, às vezes pelo telefone, a pessoa te liga, você tá bem. E a pessoa descarrega tudo ali, aí desliga, a pessoa fica bem e você fica mal. Por isso que quando ela te liga, você já nem atende mais, né? Sei não. Por quê? Porque justamente pega, é frequência, energia. Energia é além de tempo e de espaço. Se você virar e falar, amanhã eu vou numa festa, melhor não. Dito e feito, chega lá, acontece uma merda. Você já sabia. Além do dia e além num outro lugar que não é onde você está e num outro tempo, onde nem aconteceu. Nossa energia tem poder para isso. Nós temos acesso a isso. Só que a gente não percebe, a gente não acredita. Você acha que a visão, quando começou no ser humano, começou como? Você acha que não doía para o ser humano olhar para a luz, não incomodava? Você acha que o sexto sentido hoje está em desenvolvimento, também não incomoda, não dói? Você acha que ele olhava para as coisas, ele não tinha certeza, ele não queria pôr a mão? Quando ele começou a ver as coisas, ele não queria? Você acha que a fala, quando o ser humano começou a falar e ter o poder da fala que até então não falava, desenvolveu por causa da noite e tudo, porque não tinha como mostrar nas mãos, então tinha que fazer barulho para quem estava lá entender que tinha bicho, então era noite, começou a falar e usar ruídos e tal, e nisso foi aperfeiçoando as cordas vocais a ponto de falar. Você acha que não devia doer? Não devia sair mal feito e às vezes não entendia se o outro estava entendendo? É a mesma coisa. Você acha mesmo que o ser humano vai continuar com esses 5 sentidos, talvez daqui 2.000 anos? Não vai ter talvez um sexto, um sétimo? Você não vai ter a intuição aflorada a tal ponto de alguém falar alguma coisa, além de tempo e espaço, você já ter certeza daquilo e saber?
e vivenciar e ter aquela informação? Você acha que a gente não vai chegar a isso? Antigamente o ser humano, só de colocar o pé no chão, sabia se tinha alguém andando a 1 quilômetro de distância. Porque ele tinha o tato tão apurado, igual um animal, que ele sabia, através do batido, claro. Hoje a gente perdeu, porque hoje é carro, é isso, é aquilo, é batido, então a gente perdeu. O organismo se protege. Você acha que, qual é a coisa que teu olho mais vê? O nariz. E você está vendo ele? Ele protege. Mas ele está enxergando. Mas ele faz que não vê, para que você não fique olhando o tempo todo o seu nariz o tempo todo. É a mesma coisa. Eu não vou ficar o tempo todo sentindo vibrações energéticas, mudança e tudo, senão eu não consigo sobreviver. Então ele protege. Antigamente o ser humano não tinha esse poder. Quem já viu filme antigo que na selva, alguma coisa, eles abaixam no chão, tribos antigas, e fazem assim para sentir? Estão a tantos metros, estão chegando. Ou seja, o ser humano foi perdendo, só que foi ganhando outras. Por quê? Porque hoje o que a gente tem de intelectualidade não tinha antigamente. Antigamente não existia tanto, ainda mais com hoje inteligência artificial, tudo. Ou seja, imagina o quanto a nossa mente vai chegar a um poder que a gente não faz nem noção. A mediunidade é o início, porque a mediunidade é uma ferramenta. Você acha que uma pessoa que consegue abaixar o seu padrão, o seu impulso cerebral, e consegue fazer pintura, consegue escrever e fazer, realmente é ela? É uma outra frequência, é uma outra vibração que está ali. Então, ter um cuidado com o corpo físico é fundamental. Por isso que é importante o banho, ter o controle, o domínio. Sem falar no emocional, que não vai dar tempo, mas tem o emocional, tem o mental. E aí você quer ter um controle e um domínio da sua espiritualidade e do plano astral? Como? Que raios você quer dominar o plano astral, o plano espiritual, se você mal consegue controlar o plano físico, que você está aqui 24 horas por dia? Você não consegue tirar um pensamento emocional da cabeça. Uma cena que você viu, você não consegue esquecer nunca mais. Um filme de terror que acabou com a tua semana. Porque você não tem controle mental. Uma palavra que alguém te falou, que te machucou, e você ficou sentida. Acabou. Acabou com o teu mês, dependendo. E você não sabe lidar com aquilo. E aí você quer ter total domínio e controle de uma energia, de um plano astral? Como assim? Ou seja, você quer ir lá na frente, só que você não faz o básico. É como se tirasse você da pré-escola, colocasse na faculdade e falasse, se vira. Você vai aos trancos e barrancos, mas assim, você vai tirar nota 0. Por quê? Porque você não aprendeu o básico. Entende? Porque isso aqui hoje é importante. Porque esse lado emocional, o mental é importante. Porque a pessoa ela quer ter o domínio do espiritual, mas ela desmerece o resto. Como se o resto fosse assim, extremamente supérfluo na vida dela, enquanto não é. Porque você realmente acha que um médium com problema físico, com problema emocional e com problema mental é um médium bom? Consegue a entidade passar e mostrar e deixar o recado do jeito que é? Eu acho que não. Aquele médium que fisicamente tem o controle físico, mentalmente equilibrado, tem um domínio da sua mente, consegue ter essa relação espiritual e emocionalmente, a chance dele ter um controle espiritual não é igual? Você acha que esse médium ele não é muito mais preparado para receber o que o plano espiritual tem para ele? O que o orixá pode vir trazer, ou o que ele tem naquele momento como capacidade e potencialidade de absorver tudo aquilo e trazer? Porque ele tem aquela condição de absorção, de crescimento. Por quê? Porque ele não vai ter pedágio no caminho. Porque essas crises, esses medos, essas inseguranças, trauma emocional, limitação mental, dor física, é pedágio. Limita, para ali. Não faz com que você vá além. Só que para chegar lá, tem que passar por isso. Não tem como não passar por isso. Por isso que eu falo, para mim o médium bom, primeiro, é esse médium que ele consegue entrar nessa frequência. Só que segundo, é aquele médium que tem a vida inteira equilibrada, mas que sabe que tudo é prioridade na vida dele. Ele tem prioridade ao corpo, ele tem prioridade à mente, ele tem prioridade ao espírito, ele tem prioridade à emoção. Porque os corpos todos existem. Você não tem um corpo físico? Você não tem um corpo emocional? Você não tem um corpo espiritual? Você não tem um corpo mental? Você tem todos esses corpos. Se tá cada um virando para um lado e andando, você não vai para lugar nenhum. Se teu corpo físico é uma coisa, se teu corpo mental quer outra, teu corpo espiritual quer outro, você não sai do lugar. Porque um tá pro norte, outro tá pro oeste, outro tá pro leste, você não consegue sair do lugar. E você entra em conflito. Por quê? Porque você não consegue nem entender o que a tua entidade tem para você. Você mal entende qual é a tua proposta no plano espiritual.
Você sabe o porquê que você está hoje sendo médium? Ou por que você está numa casa? Ou por que você tem essas entidades? Quais são esses ancestrais? Por que você tem a frequência de ser filha de Oxum e não ser filha de Ansan? Qual que é o teu propósito dentro dessa encarnação? Quais são os poderes que você precisa manifestar? Você acha que grandes médiuns que fazem curas absurdas, eles eram o quê? Eram médiuns que tinham total domínio de todos. Por quê? Porque eles tinham controle de todos os corpos da vida dele. Ele tinha um controle de corpo físico absoluto, de corpo emocional, de corpo mental. Por isso que eles eram inteligentes, por isso que eles faziam grandes feitos, por isso que eles realizavam milagres. Por quê? Porque eles tinham uma destreza e uma sintonia entre tudo isso. Por isso que eu vejo, você consegue imaginar um professor que seja um professor bom, mas com dificuldade de comunicação? Difícil. Ele tem que ser comunicativo. É a mesma coisa. Como você consegue imaginar que o médium seja bom, se emocionalmente ele é um caco? Mentalmente ele é limitado? A entidade não vai conseguir vir trazer até coisas a mais porque vai limitar. Porque ele não vai permitir e a própria mente dele não suporta. Isso é muito clássico. A mente dele não consegue suportar isso. Não consegue receber isso. Porque é inconcebível para aquela mente, para que ele ore aquilo. Quantas vezes eu já fui jogar búzios e a vida da pessoa está em ordem, o orixá está tranquilo, não tem carrego, não tem destino. Mas o ori da pessoa é podre. O ori dela é encruado. É um ori fechado. Por quê? É uma pessoa limitada. Aí você vai ver a vida física, emocional e mental dela. A vida física é um looping, ela vive presa no piloto automático, ela não sente nada. Tudo é gratuito, perdeu o colorido das coisas, perdeu o significado, tanto faz como tanto fez, tanto faz estar aqui, estar em casa, trabalhando, em qualquer lugar, porque tudo é insignificante. Ou seja, ela perdeu a graça das coisas, o sentido das coisas, a inspiração, que é o espírito, inspiração, espírito. Ela perdeu a inspiração, o contato com o espírito dela, emocionalmente totalmente perturbada, mentalmente nem se fala, não quer aprender, não busca conhecimento, acha que o que tem já é o suficiente. E aí? Você acha mesmo? Como que esse médium vai ficar? Quanta coisa ela tem. E aí entra o problema principal, que é você não fazer a menor noção do que você está fazendo aqui. O que eu falo aqui é nesse corpo, nessa terra, nessa vida, com essas pessoas, com essa família. Você não faz a mínima noção por que você está aqui. O seu propósito de vida não existe. O seu sentido de vida não existe. Só que uma pessoa inspirada, ela sabe o propósito dela. Ela reconhece a noção dela, a presença dela no mundo. Ela reconhece a significância dela no mundo. E ela sabe o que ela cabe, o que cabe a ela, o que ela veio deixar, qual é o compromisso que ela tem com ela. Porque você acha que quando você morrer e não fizer isso, Deus vai cobrar, o orixá vai cobrar? Não, quem vai cobrar é o seu próprio espírito. Seu espírito vai cobrar por você não ter dado o seu melhor, por não ter buscado aquilo que você se comprometeu. Quem é austero é o espírito. Para orixá, para Deus, meu filho, existe eternidade. Se não conseguir hoje, talvez daqui a 1 milhão de anos você consiga. Tá na luta. Estamos aí, é um processo. Agora, quem é tinhoso é seu espírito. Porque ele perdeu uma oportunidade. Ele perdeu uma chance. Ele perdeu um momento que não gostaria de ter perdido. Que não gostaria de ter deixado. Então, todos é coisas que você vai percebendo. Se você entra, por exemplo, voltando, que é o final, se você entra nessa frequência, nessa sintonia, gente, você pode ter certeza, nessa semana que você viver isso, você vai ter sonhos de projeção, sonhos proféticos que você não tem noção. Você vai sonhar coisa tão importante que vai acontecer que você não faz a mínima ideia. Por quê? Você está com a mente limpa. Você consegue acessar situações, momentos que vai preencher você. Só que assim, se você não entende que a mediunidade é a ferramenta que te proporciona isso, você não tem como. Por quê? Senão você fica à mercê sempre. É aquilo que eu vou lá, a entidade faz o que ela tem que fazer, conhecimento é dela, tudo. Não, gente, não é assim que funciona, é uma troca. Sabe? Eu vejo isso do quê? Dos médiuns mais velhos. Não, eu vou lá, a entidade faz e resolve. Não. Não é a entidade vai e resolve. Você vai ter que buscar conhecimento e também informação para sua entidade. Por quê? Porque acha que estão num patamar de conhecimento que não precisa mais. Gente, eu aprendo o tempo todo. E busco esse conhecimento. Porque eu acho que todo conhecimento que eu tenho, em algum momento que eu já aprendi, para mim ele já é obsoleto.
Porque ele serviu para aquele momento, depois tem que ir atrás de outro, depois outro, depois outro, e assim vai. Por isso que eu vejo tanto a limitação em alguns médiums novos, que poderiam estar muito mais à frente, como de médiums velhos que estaciona. Se acomoda. Acredita que o que basta de conhecimento já é o suficiente. O que tem já é o... Não, eu preciso primeiro aprender melhor a lidar com isso. E para. Não vai além, não vai atrás. Não, não quero isso. O conhecimento ele precisa ir. Quantas vezes você se comprometeu com alguma coisa, foi lá e fez, você foi lá e conseguiu, justamente a partir disso, e você conseguiu, porque existe, por exemplo, vamos dizer, vai, sei lá, um dharma, uma missão em que você carrega dentro da sua vida, que é o responsável por permitir com que você alcance e tome os caminhos precisos. Você acha que a mediunidade de cada um desperta como? Se perguntar aqui para cada um como despertou, cada um é uma história. A de cada um é única. É de um jeito. Por isso que não tem como vir a mediunidade se desperta assim, não. Para cada um é de um jeito. O momento que você vive, com a necessidade que ela chega, quem são as pessoas, como você conduziu, quem as pessoas que contribuem, não tem como. Cada mediunidade ela é única, ela é de uma única forma e ela se desperta de uma determinada maneira. Mas para isso você tem que estar, primeiro, comprometido com ela. Se você não se compromete com a sua mediunidade, não espere que entidade faça milagre, não espere que o orixá venha fazer milagre. Porque é como eu sempre falo, 10% é eles, 90% é como você vai responder a esses 10%. É como você vai dar continuidade a tudo aquilo que ele criou e tudo aquilo que ele permitiu fazer. Agora, se você tem sede, pode ter certeza, o orixá não deixa ninguém morrer de sede. Chega para você. Chega para você o conhecimento. Ou por intermédio de você mesmo, ou de outra pessoa, ou de alguém, mas a vida te coloca num caminho onde você vai ter. Quantas vezes você chegou e suplicou que não aguentava mais uma situação e a vida te trouxe alguém para resolver uma situação, deu um caminho, alguém que te ensina. Isso é o tempo todo. Isso é o tempo todo. Por quê? Porque depois ela vai cobrar isso de você. Porque em algum momento alguém também vai precisar. E ela vai esperar com que você dê, com que você cobre, com que você ensine, com que você faça. Porque a vida é isso. Guardar toda a informação do mundo para quê? Vai fazer o quê com ela? Não tem como. As pessoas não guardam nem dinheiro, quanto muito vai guardar conhecimento, informação. Porque enquanto eu dou uma informação para o outro devolve a dele. E é uma troca de conhecimento. Porque a minha experiência é minha. Mas se eu puder aprender com a sua sem precisar viver, esperto eu, né? Então, claro, para mim, a mediunidade de cada um, a experiência de cada um, a vivência de cada um, é tão importante quanto a minha. Por isso que eu faço questão de ser presente e saber de acontecer, justamente por conta disso. Porque eu aprendo sem precisar da experiência. Eu não quero precisar viver, passar pelo que você passou para ter seu aprendizado. Se você pode me dar mastigado o caminho das pedras, para que eu vou me afogar para chegar lá? Deixa eu aprender o que você aprendeu. Muito mais fácil, só que para isso tem que ser humilde. Tem que estar disposto a aprender. Tem que estar disposto, porque até mesmo para você dar um conhecimento, você tem que abaixar. Bota um copo aqui, bota uma jarra. Se eu quero colocar a jarra, tem muito mais água do que o copo. Mas para eu colocar a jarra aqui dentro, eu tenho que abaixar ela. Porque se eu continuar ali, o copo continua sem nada. Então até para você dar o conhecimento, você precisa ser humilde. Porque se você não sai da frente, e você fica ali querendo se exaltar e falar de você e isso e tudo, você não está ensinando. Você está apenas usando a pessoa para massagear o teu ego, a tua vaidade, para que a pessoa fale de você. E não é o objetivo. O objetivo é que a pessoa aprenda sobre aquilo que você está falando. Para que ela saia refletindo sobre as informações que você deu. E não batendo palma para a pessoa falando, a pessoa é maravilhosa, ela é linda. Não é isso que eles buscam. Não é isso que eles querem. Certo? 9 horas. Então... queria falar muito mais, mas assim, esse é um dos assuntos que eu vou falar agora por um certo tempo. Provavelmente esse ano inteiro. Vou bater muito nessa tecla agora de mediunidade. Nessa tecla de mediunidade, então esse é o assunto que nós vamos... Hoje foi uma base, uma coisa bem ampla, para que pudesse entender, assim, de uma forma mais genérica, uma forma muito mais geral, para ter um conhecimento um pouco mais além. Tá? Nas próximas eu vou começar a ser mais restrito em algumas coisas, eu vou ser mais pessoal. Determinadas entidades, determinadas vibrações, energias, entidade X, Y, Z, forma que faz, então, algum trabalho, então eu vou ser uma coisa muito mais direcionada. Tá?
Então, vamos agora para o Bentinho. Na live, por hoje é só. Estamos encerrando aí, agora vamos aqui interno com o Bentinho, tá certo? Então, para você que está aí assistindo online, boa noite. Não esqueça de dar o triplo C, curte, comenta e compartilha. E até sexta-feira, às 10 da manhã, nas cestas de reflexões. E o próximo trabalho somente no dia 28, sábado, que é catiço, às 18h30. Tchau, tchau para vocês.